Irmãos, eu quero pedir assim o máximo da sua atenção. Eu quero pedir você o máximo da sua concentração. Eu sei que talvez tenha alguém que você saiu, né, de um lugar gostoso e você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Talvez você saiu, né, puxa vida, eu vou lá porque eu preciso de ouvir a palavra de Deus. Eu quero que você saiba que este é um tempo difícil, porque a gente fica muito pensando nas coisas lá fora. Há uma tendência da gente imaginarmos, ficarmos pensando. Mas eu quero que você saiba que um dia Marta e Maria foram visitadas por Jesus. Jesus foi na casa de Marta e de Maria e de Lázaro. E você conhece a história, mas eu só vou falar isso aqui para que você possa guardar no seu espírito aquilo que o Espírito de Deus quer de você nesta noite. A Bíblia diz que Marta, ela começou a ficar preocupada com as coisas. E Maria correu e assentou-se na frente do Senhor Jesus e ficou escutando Jesus falar, e ela prestava toda a atenção. A Marta chega perto de Jesus e fala assim: mestre, fala com a minha irmã para me ajudar, eu estou trabalhando sozinha. E Jesus falou assim: Marta, Marta, você anda muito preocupada, você anda muito preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então eu quero pegar essa palavra agora e passá-la para você. Não fica pensando agora em quem está lá em Guarapari, lá em Portos de Galinha, lá em Cancún, não. Pensa que você agora está como Maria, escolheu a melhor parte, está aqui na presença de Deus. Amém? Eu não estou dizendo que eles lá não estão, não. Eu estou dizendo que você escolheu a melhor parte e você está aqui para adorar a Deus. E Ele só fica perto de você se Ele sentir que está sendo respeitado. Amém? Olha para mim, conversa não. Até um cachorro, até um animal, ele sabe quando ele está sendo querido e quando ele não está. Amém? Muito mais o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 24. A mensagem de hoje, o Espírito Santo deixou que eu escolhesse aqui um título: Jornada guiada por Deus. Eu não sei se você vai pensar nessa jornada mais no 2012 ou se vai ser no 2013, mas tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite. Gênesis 24, quem achou, diga graças a Deus. Eu vou ler do 1 ao 7, ou melhor, vou ler do 1 ao 9. A mensagem, ela é sobre o capítulo inteiro, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, aquele que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho,
Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido, ou segundo o combinado, ou segundo o mandado. Espírito Santo, precisamos da tua graça, da tua unção e da tua misericórdia. Espírito de Deus, esteja comigo que falo, e esteja com aquele que ouve. Eu te peço em nome de Jesus, que haja temor, que haja respeito, que haja muita educação aqui dentro hoje, Pai, para que o teu Espírito tenha prazer de ficar ao nosso lado, nos abençoando e falando conosco, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Pode sentar. A Bíblia diz, queridos, que Abraão, quando ele teve o encontro com Deus, e que Deus falou com ele, que ele seria uma bênção, o Abraão entrou pela porta da obediência. Por onde que o Abraão entrou? Eu tenho que ver se vocês estão ligados, tá? Eu não vou poder confiar em vocês. Então eu preciso de fazer teste para ver se vocês estão ligados. Amém? Então Moisés entrou pela porta da obediência. Amém? Ó, a metade falou amém. Não é Moisés. Quem que é? Abraão. Amém? Eu quero você bem atento, ligado aqui. Quando Abraão creu, ele entrou pela porta da obediência. Ele creu de tal maneira que a Bíblia diz que ele deixou imediatamente a casa dos pais por ordem de Deus. Não que ele fosse um adolescente, atenção adolescentes, pré-adolescentes, não tem nada de pensar, Deus mandou Abraão sair da casa do pai dele, está mandando eu também, estou indo. Está indo não, correia no ser. Amém? Correia ungida. A Bíblia diz que Abraão era um homem casado, era um homem já casado há muito tempo, ele só não tinha filhos, mas ele entra pela porta da obediência, e ele passa a ser um homem que desde o primeiro momento, ele começou a viver uma coisa extraordinária que muitos outros homens na Bíblia não viveram. Abraão, ele era a todos os momentos confrontado. E Abraão, ele teve uma frase, que essa frase passou a fazer parte da vida dele. Abraão passou a ser um camarada que a vida dele foi pautada por esta frase. Ele era um camarada que ele usava a fé, ele vivia a fé. E quando alguém falava alguma coisa com ele, Abraão dizia assim: Deus proverá. Amém? Alguém falava assim, mas Abraão, ele falava assim, não tem nem menos Deus proverá. E isso foi tão forte na vida dele, que Abraão passou a ser esse camarada, aquele camarada que dizia, Deus proverá. E assim, nós podemos ver que em todas as coisas na vida de Abraão, Abraão não tinha filho, mas Deus falou que ele ia ter filho. E ele então começa a aumentar a sua riqueza, trabalhar e trabalhar, e ele vai vendo tudo prosperando. E quando alguém falava, deixa isso para quem, Abraão? Você não tem filho? O que é que Abraão respondia? Ah, mas ficou muito fraco. O que é que Abraão respondia, igreja? Eu quero que você fale forte, Deus proverá. Quando eles pensavam que já não tinha mais jeito, nasce então um menino chamado Isaac. E eu acredito assim, eu fico pensando, eu não sei se a Sara sabia fazer as roupinhas, eu não sei se a Sara sabia fazer o sapatinho do bebê, mas vamos imaginar a Sara entrando numa loja e falando, eu quero comprar, a velha tinha 90 anos de idade, eu quero comprar roupa para o meu bebê que vai nascer. Tenta imaginar a dona da loja falando assim, como é que é? A senhora vai ter bebê nessa idade? E quando a Sara chegava em casa, que contava para o Abraão falava assim, ô minha velha, por que você não respondeu para ela, Deus proverá, eu vou ter o meu filho e vocês vão ver. E a Bíblia mostra para nós que o Abraão então
Agora ele vê o filho dele já grandinho, nós conhecemos a história, e a Bíblia diz que Deus falou assim: Abraão, eu quero que você me apresente esse filho como oferta. Eu quero que você coloque o seu filho em cima de uma pedra, amarra as mãos e os pés dele, eu quero que você pegue a faca e finca nele, e eu quero que você mate o seu filho que eu te dei, em oferta para mim. E o Abraão falou: sim, senhor. E o autor da carta aos Hebreus falou assim, que a fé de Abraão era tão grande, que ele cria que mesmo que ele matasse o filho, e pusesse fogo no filho, Deus daria outro filho das cinzas, porque Abraão era o homem que acreditava que o quê? Deus proverá. Mas não foi preciso matar o filho. A Bíblia diz que quando Abraão está lá, que ele levanta a faca para matar, Deus falou assim: não mate, não toque no seu filho, porque agora eu sei que você me ama. E a Bíblia diz que ele foi fazer o sacrifício, ele já tinha preparado a pedra, já tinha preparado a lenha, já tinha preparado o fogo, estava tudo pronto para fazer o sacrifício, só não tinha o quê? O sacrifício, que era o cordeiro, porque ia ser o filho. Agora Deus falou: não quero teu filho não, porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Então o que Abraão fez? A Bíblia diz que quando Abraão olhou para o lado, lá estava um cordeiro, preso com um chifre nos galhos. Abraão então pega o cordeiro, e Abraão vem com o cordeiro na mão e falando assim: Deus proveu, Deus proveu, Deus proveu, porque ele era o homem que acreditava que Deus proverá. E a Bíblia diz, irmãos, que este homem agora vê o filho crescer, já está na idade de casar, e a Bíblia diz que agora esse homem, ele tomou uma decisão já muito velho. A Bíblia diz que ele já era adiantado em idade, muito velho, ele já tinha 100 e burdoada, e ele chama então o servo dele, o empregado mais velho da casa, e falou assim: você vai fazer um juramento. Eu quero que você entenda isso, irmão, porque se você entender, você vai ter um ano de 2013 diferente, eu tenho certeza disso. Você vai ver o final do seu ano de 2012 agora, diferente também. Sabe por quê? Chegou na hora do filho casar. Aquilo era um costume daquela época, né? O pai tinha o direito de conseguir a namorada, a noiva para o filho. E a Bíblia diz que o Abraão, ele cria tanto, que ele falou assim: você vai jurar para mim, você vai lá na terra dos meus parentes, para você ver que ele não tinha nada contra os parentes. Ele falou assim: vai lá nos meus parentes, e você vai chegar lá, e você vai escolher de lá uma moça, e vai trazer a moça para casar com o meu filho. Talvez o servo podia falar assim: mas e se o Isaac não gostar dela? A resposta de Abraão estava na ponta da língua: a noiva que vai trazer para o meu filho, ela vai ser provida por Deus. Então, se é provida por Deus, ele não vai colocar defeito. E a Bíblia mostra que esse servo então agora sai, e ele estava assim meio com medo, porque ele falou assim: se eu chegar lá, essa moça não quiser vir comigo? Ele falou assim: ó, Deus proverá. O Deus que me chamou, ele vai mandar o anjo dele vai na frente sua, e em todo lugar que você for, o anjo de Deus vai na sua frente, ele vai preparar tudo. Por quê? Porque Deus proverá. E a Bíblia diz então que esse moço saiu nessa viagem, e ele precisava da graça de Deus para ele ter vitória. Eu anotei aqui, olha: o Deus que me chamou, foi o que Abraão disse, ele vai enviar o seu anjo e te dará vitória nessa viagem. Certeza e fé são os ingredientes da confiança de Abraão. Abraão, ele tinha fé, ele tinha confiança de que Deus estaria na frente, e nenhuma folha ia cair de uma árvore se não fosse a vontade de Deus. Ele cria que onde ele fosse, Deus estaria com ele, e onde ele não pudesse ir, quem ele mandasse iria com aquela mesma fé, e Deus seria o mesmo Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não falha, ele não muda, ele permanece do mesmo jeito. A Bíblia diz que o homem então sai, e a mensagem que eu quero pregar hoje está em cima de 7 qualidades que a gente vê nesse servo. E quem quer ter aqui uma jornada feliz em 2013?
Nós queremos ter uma viagem. O 2013 é como se fosse um trem, tá? Com 365 vagões, e nós estamos nessa viagem. E nós precisamos de uma viagem abençoada, nós precisamos de uma jornada feliz, nós precisamos de um tempo com a graça de Deus. Então nós vamos observar na vida desse servo como que foi feito, para que a gente possa também então colocar isso na nossa vida neste ano que se inicia. Fala comigo assim: 7 qualidades do servo de Abraão. Vamos lá, a primeira que eu vejo: ele recebe a missão e ele não deixa nenhuma dúvida, e ele só sai após as respostas, e ele crê que será assim, ou seja, bem sucedido do jeito que o Senhor falou através da boca de Abraão. É uma das qualidades que eu vejo nesse servo, é que a tarefa que ele recebeu, me responde por favor, a tarefa que ele recebeu era fácil ou difícil? Difícil? É fácil arrumar namorada para alguém? E ele não estava arrumando, não era namorada não, ele estava arrumando, era esposa. Mais difícil ainda, porque a namorada, a pessoa pode fazer o quê? Trocar, substituir. Amém? Preste atenção aqui, ó. Não deixe sua atenção voltar para outra coisa. Amém? O que aconteceu? A Bíblia mostra que ele recebe a missão e ele aceita a missão. Ele não foge da responsabilidade. Nós temos que ter cuidado, porque para nós termos um 2013 abençoado, nós temos que entender que sucesso, ele vem, mas primeiro nós temos que ter responsabilidade. Não adianta a pessoa pensar que sucesso vem assim, ó, do nada. Não existe isso. Nós vamos receber, às vezes, missões, e nós temos que estar pronto para poder enfrentar dificuldades e barreiras que virão. Nós temos que estar prontos para poder saber que Deus está conosco nessa missão. E eu achei interessante que esse moço, ele não fica com dúvida. Quantas pessoas hoje que quando ele recebe uma missão, dali a pouquinho está ele no telefone: como é que é o negócio mesmo? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade. Ele começou a perguntar para Abraão: Abraão, você está me dando a missão, eu estou entendendo direitinho o que é, mas espera aí, e se eu chegar lá, eu tenho que encontrar essa família sua, eu tenho que encontrar a moça, e se essa moça não quiser vir? Eu posso pegar o rapaz e levar ele lá? Tipo assim, ele estava pensando assim, né? Eu levo ele lá e ele confere para ver se é essa mesmo que ele quer. Abraão falou assim: cautela, cautela, não leve o meu filho de volta para aquele lugar. Eu quero que você também pense neste momento, que você um dia saiu do mundo, da perdição, e você tem que ter cuidado, que nem você pode voltar para lá, nem você pode permitir os seus filhos irem para lá. Amém? O que a Bíblia então mostra para nós? Aquele homem pergunta: Abraão, mas e se ela não quiser? Ele falou assim: olha, você vai, aleluia, isso é como se ele estivesse falando assim, irmãos, vai com fé, vai com confiança, porque Deus proverá. Se você chegar lá e a moça não quiser vir com você, você está livre do seu juramento. Por quê? O que eu falei para você fazer, você fez. Só não deixa a missão sem ser feita, porque Deus, o Deus que me chamou, Ele vai enviar um anjo na tua frente. Vamos ler na Bíblia? O versículo é o de número 5, 24, 5. Olha lá o que ele diz. Quem achou, diga graças a Deus. 24, 5. Olha lá. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Amém? Então no versículo 6 ele responde: não, cautela, não quero que meu filho volte lá. Então a primeira qualidade que eu vejo nesse servo é que ele era um camarada que ele aceitava a missão, ele aceitou o compromisso, e ele foi uma pessoa que ele não ficou obedecendo alguém cegamente. Ele primeiro perguntou tudo o que tinha a ver com aquela missão, e ele foi confiando de que o homem que estava mandando ele ir tinha sido mandado por Deus,
estava com fé e com confiança, e que se ele fosse naquela obediência, ele seria bem sucedido. Quem entendeu, diga graças a Deus. A segunda qualidade que eu vejo nele. Vamos ler primeiro então o versículo de número 12. Versículo que nós não tínhamos lido, lemos até o 9. Agora nós vamos ler o 12. Eu vou ler o 11 e o 12. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda a beber os teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Escuta isso aqui. Ele tira tempo para orar. Olha a qualidade desse servo. Ele tira tempo para orar. E ele ora em espírito. E ele pede a Deus que seja daquele jeito. Ou seja, ele falou: Senhor, eu estou aqui. Estou vendo que a terra é essa. Vai vir muitas moças agora tirar água, porque é o costume, as moças vêm tirar água, elas descem no poço, enchem o cântaro, põem no ombro e saem. Eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe, que a moça que eu chegar perto, e eu falar assim, me dê água para mim beber? E ela falar assim, sim, toma água, e ela baixar o cântaro e deixar eu beber, e ela tem que falar assim, eu vou dar água aos seus camelos também. Que essa seja a moça que o Senhor escolheu. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu pergunto, quantos camelos esse homem tinha? 10 camelos. Pastor, 10 camelos. Olha aí no versículo 9. Não, versículo 10. E tomou o servo 10 camelos do seu senhor. Amém? Agora preste atenção. É muito importante você entender, eu entender, que era uma prova difícil. Mas ele tira tempo para orar. Deus nos deixou isso. Tem pessoa que ele fica assim, eu orei, o Senhor não respondeu, e aí eu entrei nessa fria. Quantas pessoas que têm tido uma jornada de decepção, de tristeza, de vergonha, porque não tira tempo para orar, porque não gasta tempo com Deus. Este camarada, ele não tinha nem coragem de falar assim, o Senhor meu Deus, ele falava assim, o Senhor Deus do meu patrão. Mas você, querido, nós, a Bíblia diz que todos que o aceitaram como Senhor, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não somos servos, nós somos filhos. Jesus falou assim, eu chamo vocês de amigos, vocês são filhos, nós somos filhos. Nós temos livre acesso para chegar diante de Deus e para falar com Ele. Mas mesmo assim, tem pessoa quebrando a cara, porque não ora, não tira tempo para falar com Deus. Eu quero que você entenda que aqui esse homem, ele falou, Senhor, aquela que fizer isso vai ser a moça. Agora, você pode falar comigo assim, pastor, mas foi a primeira? O que o Abraão falou? Quem que ia estar indo na frente dele? O anjo. Ele estava na obediência, ele estava na fé, ele estava na confiança. Então as palavras do líder, que era Abraão, estavam valendo. Por quê? Porque aquele homem estava em obediência. E o que aconteceu? O anjo foi na frente. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que o anjo tocou na Rebeca e fez a Rebeca andar mais depressa, ou fez as outras ficarem mais mole. Eu só sei que a Rebeca chegou na frente, e quando a Rebeca chegou,
o homem falou assim: moça, estou com sede, me dá água para me beber? Eu quero dizer para você que se a moça fosse orgulhosa, ela não daria água. Primeiro que ele não era conhecido. Segundo, que a pessoa tinha que descer no poço, encher o cântaro e subir com aquele negócio pesado. Ela ia falar: rapaz, você é um homem, marmanjo velho desse aí, vai você lá embaixo tirar água, agora vem pedir para mim? Eu quero que você entenda, meu irmão, que tudo que nós precisamos para ter uma jornada feliz é confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que saber falar como o apóstolo Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido. E a Bíblia mostra para nós que assim a moça, ele fez o pedido e agora Deus vai confirmar. E ele chega para a moça e fala assim: moça, me dá, eu estou com sede, me dá água para me beber? A moça abaixou o cântaro e falou assim: pode beber, e eu vou dar água para os seus camelos. Amém? Eu vou dar água para os seus camelos. Eu queria que você soubesse, um camelo bebe no mínimo 100 litros d'água. Eu não sei quantas vezes que aquela moça teve que descer com aquele cântaro. Tem camelo que chega a beber 200 litros d'água. Mas ela foi lá e voltou. Talvez você fale assim: pastor, será que ela foi lá umas 200 vezes, 300 vezes? Eu não sei. Mas como Deus estava no controle, talvez até a sede dos camelos tenha sido remediada. Porque Deus está no controle. Quando Deus está no controle, meu irmão, a coisa acontece do jeito que Deus quer. Eu só sei de uma coisa: que quando você crê, Deus provê. Aí a Bíblia diz que, vem aqui a terceira qualidade. Então nós vimos que ele recebeu a missão, ele não deixou dúvida, né? Nós vimos que ele tira tempo para orar, e ele faz até prova, falando: Deus, eu quero que seja assim. E Deus aceitou o que ele pediu. E agora ele soube esperar. Vamos ler o versículo 21? Versículo 21. 21. Amém? Eu vou ler o 20 também para você entender melhor. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. E tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente. Para quê? Para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Mais uma qualidade que eu vejo nesse homem: ele soube esperar até que ela cumprisse, até que ela tratasse, até que ela desse água ao último camelo. Ele aguardou em silêncio e com atenção, se aquela resposta era a resposta de Deus. Eu quero dizer para você que para a gente ter uma jornada feliz, para a gente ser bem sucedido, a gente tem que ter a qualidade desse homem, saber esperar. Tem gente, eu já tive experiência aqui na igreja, de pessoas chegar para mim num dia e falar: pastor, agora aquele serviço que eu arrumei é de Deus, aquele é de Deus. Amém, irmão, vamos agradecer então. A gente agradece, quando dá na outra semana, tá a pessoa: eu quero oração, que eu estou desempregado, está isso, está aquilo. Ah, mas aquele emprego? Não, aquilo não era de Deus não, pastor. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. A mulher falou isso e aquilo. Então, muitas pessoas hoje, elas deixam de ter uma jornada abençoada, porque elas se apressam, não tem paciência. O camarada fala: eu vou fazer isso e aquilo, e a pessoa já começa a contar para todo mundo: ó, vai ser assim, vai ser assado. Nós temos aquele servo, ele ficou observando. Ele tomou a água, ela deu o primeiro camelo, amém? Amém? Primeiro camelo, o segundo, o terceiro. Ele já podia falar assim: é de Deus, é de Deus. Por quê? Porque é de Deus. Mas a Bíblia diz que não. Ele fica observando atentamente para ver se o que ele pediu a Deus, se Deus está fazendo do jeito dele. Agora, eu pergunto uma coisa para você: ele já sabia que essa moça era da família do Abraão? Até agora ainda está em dúvida esse negócio, né? Mas vamos lá.
Número 4. Ele não teve medo. Vamos ver o versículo 23? 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique com a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Amém? Então, eu vejo mais essa qualidade aqui, até no versículo 25. O quê? Ele não teve medo de perguntar de quem ela era filha. Por quê, irmãos? Ela tinha que ser da casa do pai de Abraão. E esse homem chamado Naor, né? É exatamente da família do Abraão. Então, ali agora já se confirma. E ele fica mais feliz porque ele está vendo que tudo está acontecendo como Abraão falou que ia acontecer. Porque Abraão creu e enviou ele. Falou assim: vai, porque Deus proverá. Deus vai enviar o anjo na tua frente, você vai ter uma jornada abençoada, porque você vai ser bem sucedido, porque você está obedecendo a minha voz. Ou seja, Abraão deu a ele a ordem, e ele está indo abençoado, e ele não teve medo. Quantas pessoas que quando chega hoje, na hora do pega para capar, a pessoa não tem coragem de perguntar. Eu vou dar um toque aqui, tem gente que vê uma outra pessoa e se agrada da pessoa. E se agrada da pessoa e tal, mas existem algumas perguntas que ele precisava de fazer no primeiro relacionamento. Na primeira vez que encontrou, sei lá se é na internet, sei lá se é onde for, existem perguntas que elas têm que ser feitas. E eu não vou aqui tentar citar perguntas para não tentar ferir nada, mas eu quero que você entenda isso. Tem perguntas que têm que ser feitas. Por exemplo, você vai procurar um emprego. Você está querendo ganhar R$2.500 por mês. Amém? Mas o patrão está querendo pagar 623, um a mais do que o salário mínimo. E aí você chega e não, você é do jeitinho que você está tudo certinho. Mas você tem que falar: por favor, a sua intenção de pagamento qual que é? Tem ou não tem? Porque senão depois que você trabalha o mês inteiro, o patrão fala, não, aí ele fala assim: não, vai trabalhando é que eu vou ver quanto você vale. Aí chega no dia e dá 625. E você queria 2.500. Um mês perdido. Vai namorar? Hoje, meu irmão, tem que ter cuidado. Hoje tem gente que é crente da igreja e já está no segundo, terceiro casamento. A outra pessoa não morreu não, está tudo vivo. Está tudo vivo, ele está fazendo fila. Isso tem acontecido. Vai conversar com alguém, tem que fazer perguntas. Não pode ter medo de perguntar. Quais são as suas intenções? Você é casado? Você é assim? Isso é necessário para se ter uma jornada feliz, para se ter um tempo bom, abençoado por Deus. Tem que ter essa qualidade de não ter medo de fazer as perguntas necessárias. Amém? Amém, Silas Júnior? Silas está lá, vendendo calçado, viu, Silas? Aí o cara falou assim: eu quero 500 pares. Pode pôr dentro da Kombi aí para mim, ó. Pode encher a Kombi, a van. Ele não perguntou até na hora: e como que é a forma de pagamento? O cara falou: não, daqui 60 dias eu estou voltando para poder te pagar. Ele falou: o sangue de Jesus tem poder. Mas não precisava ter carregado o caminhão, podia ter perguntado antes. Amém? Nós precisamos de fazer as perguntas. A pessoa chega lá na sua loja para comprar, e vai. Irmãos, eu estou dizendo isso porque eu já passei uma raiva tão grande quando eu era menino. Eu tive que esvaziar um saco de compra dessa altura assim, ó. Porque o camarada foi comprando, querendo me dar o golpe, E quando nós entendemos o que era aquilo, é que nós vamos falar com ele. Nós temos que ter cuidado, as perguntas têm que ser feitas. É lógico que a gente tem que ser discreto, a gente tem que ser, assim, educado, jeitoso, fazer a pergunta com classe, para não ferir a pessoa. Mas é muito importante isso, irmãos. Ou seja, cuidado. Senão, quando pensa que não, você está fazendo uma jornada triste.
Você está colocando o seu tesouro na mão do vagabundo porque você não teve coragem de abrir a boca e perguntar. Para a gente ir para o finalmente, nós vamos para a quinta qualidade. Vamos ler o versículo 26. Versículo 26 de Gênesis capítulo 24, o versículo de número 26. Quem achou, diga graças a Deus. O que está escrito aí? Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Olha o que esse servo tinha, irmãos. Gratidão. Ele reconheceu, inclinando em terra, adorando a Deus, por estar no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Tudo isso porque Deus preparou o momento. Deus enviou o seu anjo. E ele também, como Abraão, agora ele podia dizer: Deus proverá. Deus proveu. E é como está escrito, irmãos, lá em Filipenses 2,13. Lá fala que, olha, abre aí a sua Bíblia, Filipenses 2,13. É Deus que opera, meu irmão, tanto querer quanto efetuar, só Ele é que pode fazer. Então, para se ter boa jornada, para ser bem sucedido, seja no ano que está acabando, seja no ano que está começando, nós precisamos de ter Deus na nossa frente. Filipenses 2,13. Amém? Está escrito assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tudo acontece por causa da boa vontade de Deus. Então a quinta qualidade do homem é gratidão. Por que, pastor, que você está dizendo isso? Porque hoje é muito fácil encontrar pessoas ingratas. A pessoa faz um exame e o médico fala: é isso. Aí a gente ora. Aí a pessoa vai fazer o exame de novo, a pessoa está curada. Ao invés da pessoa falar assim: Deus operou na minha vida, ele fala assim: médico Nossa Serrana não presta mesmo não. Tive que ir lá em Belo Horizonte para o médico falar o que era. Não era nada que o médico falou, não. Tem pessoa hoje, irmão, que ele está considerando como se fosse sorte. Ele fala assim: não, eu fui em tal lugar assim, assim, eu dei uma sorte. Não existe sorte. Se nós cremos, tudo o que acontece para nós é porque Deus proveu. Eu tenho que ser tão grato a ponto de dizer: o que Deus tem me dado e tem feito por mim é muito mais do que eu mereço. Isso chama-se gratidão. Sexta qualidade. Vamos ler o versículo. Não vou ler esse versículo não, tem muito versículo aqui. Do 33, vamos ler o 33 e o 39. Gênesis 24, 33 e 39. Estamos terminando. Gênesis 24, o 33. Achou aí? Diante dele, agora ele chegou na casa da moça, né? Chegou na casa da moça, tudo direitinho. E eles colocaram, tá lá, puseram diante dele comida. Porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu e disse-lhe: dize. Aí ele fala o propósito, quer dizer, eu vim buscar uma noiva para o meu senhor. Ele conta toda a história. No versículo 49 diz assim: agora pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. A sexta qualidade que eu vejo desse homem: ele não tirava os olhos dele do foco. Ele não perdia o foco do propósito. Ele se mantinha na promessa. Ele via a mão de Deus ali. Ele sabia que Deus estava no negócio. Mas ele não se deixava levar pelas aparências. Ele não se deixava levar. Ou seja, eles colocaram comida na frente dele. Deve que ele estava com fome, chegando de viagem. Mas ele falou: gente, eu não vim aqui, não foi para comer, nem foi para beber. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Cuidado com o que vamos ter de oferecimento para o ano novo, para o 2013. Quantas vezes, irmãos, que nós recebemos propostas que elas parecem ser boas,
A gente tem até direito, mas muitas vezes aquilo não faz parte do propósito para o qual nós fomos ali. E ele falou assim: olha gente, eu não vou comer, eu não vou beber, sem antes apresentar para vocês o meu propósito. E eles falaram assim: pode falar o que é. Ele falou assim: eu vim aqui nessa terra, não foi a passeio. Eu trabalho para um homem chamado Abraão, e ele está velho, e Deus tem abençoado ele em tudo. Na hora que ele falou assim, eles falaram: ó, o tio, o outro, ó, é o irmão, é meu irmão. Ou seja, era da família. E ele falou assim: e meu patrão tem um filho chamado Isaac. É o único herdeiro de toda a fortuna que ele tem. E ele me enviou para que eu viesse buscar uma esposa para ele. E se essa moça não quiser ir comigo, eu não tenho direito de trazê-la aqui. Eu fiz um juramento e eu quero saber de vocês: eu posso levar a moça ou não posso? Se vocês vão me abençoar, então me abençoa, mas eu só vou comer depois que eu tiver uma resposta. E se não for aqui, eu estou pronto para sair para a direita ou para a esquerda, mas eu não vou tirar o foco do propósito para o qual eu fui enviado. Para sermos bem-sucedidos, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos de manter o nosso foco. Nós temos que saber para que nós somos enviados, o que é o objetivo, qual que é o resultado que nós precisamos. E nós temos que lutar de unhas e dentes até nós vermos o propósito para o qual nós fomos chamados, ele acontecer. Fala comigo assim: Deus me chamou para ser um ganhador de almas. Este é o maior propósito da minha vida como igreja. Olha bem, terminando. 7. Aquele homem levou tão a sério. Olha o versículo 50 e 51 para a gente terminar. 50 e 51. Capítulo 25. 50 e 51. Acharam? Olha só o que está escrito. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu patrão ou do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Eu quero que você veja isso aqui agora. Aquele servo, ele levou tão a sério a missão que ele recebeu, que outras pessoas, elas puderam se convencer de que aquela missão dele era uma missão enviada por Deus, e que Deus estava naquele negócio, e que Deus era com ele. É por isso que em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, fala o que já foi falado aqui nesse culto hoje: tudo que te vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, se esforça para fazer o melhor. As outras pessoas vão estar vendo que você está fazendo algo para Deus. E é tão interessante, irmãos, que na hora de comemorar, eu achei isso aqui tremendo. Era a hora dele comemorar. Sabe por quê? Ele fez uma viagem boa. Ele encontrou a moça. A moça era da família de Abraão. Ele chega na casa, está tudo direitinho. Comer aquela comida era como se fosse um troféu. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele não fez isso. Ele falou assim: eu só vou comer depois que eu tiver visto todo o meu propósito. Depois que ele viu tudo aquilo, ele adora o Senhor, ele louva a Deus pela jornada que ele tem. E eu deixo para você nesta noite esta palavra: que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, para que você tenha um 2013 cheio da bênção de Deus. É necessário que você tenha isso. Primeiro, você tem que crer no mesmo Deus que Abraão creu. Você tem que entender e acreditar que Deus tem o anjo dele para poder andar conforme a vontade dele na sua frente. Antes de você chegar no seu trabalho, se você pedir, Deus pode enviar o anjo. Antes de você chegar na sua casa, Deus pode enviar o anjo. Você pode estar aqui e falar: Deus, não é você da ordem, não somos nós que falamos: anjo, vai lá. O anjo anda a mandato de Deus para serviço nosso, ou seja, ele trabalha para Deus nos abençoando. E Deus tem poder para enviar o anjo dele. Mas eu quero que você saiba disso: nunca deixe faltar
a presença de Deus na sua vida. O anjo é importante, tudo é muito legal, mas é necessário que você tenha essa vitória na sua vida. Tirar tempo para orar. Não sair para fazer uma missão com dúvidas. Ser grato a Deus. Não ter medo nem vergonha de perguntar o que for necessário perguntar. Ter gratidão, ter amor naquilo que você está fazendo. Não tirar os seus olhos do foco. Você tem que manter a sua visão totalmente focada naquilo para que você foi chamado. Para que você tenha um 2013, 2014, 2015, 2020, 2050, totalmente abençoado. Eu dependo disso, você depende disso. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse agora. Você conseguiu fazer isso em 2012? Você hoje, no último domingo do ano, você está podendo fazer o que aquele moço fez? Porque depois de tudo ele comeu, bebeu. Por quê? Porque ele sabia que Deus abençoou a jornada dele em tudo. Espírito de Deus. Eu não sei, meu Pai, quantos agora podem agradecer. Meu Deus, eu não sei, meu Pai querido, se algum agora está triste, porque em alguma parte da jornada não conseguiu executar esses passos. Mas eu te peço agora, querido Espírito Santo, ilumine cada irmão e cada irmã que está aqui nesta noite, para que cada um, meu Deus, possa verdadeiramente receber do Senhor a direção. O Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para que nós não venhamos ser conduzidos em caminhos pisando em pedras, mas a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar, para nos livrar. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, o livra e o guarda. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que em 2013 não falte a tua presença, que nós tenhamos tempo para orar, que nós tenhamos, meu Pai querido, convicção, sabedoria para aceitar as missões que nos forem dadas. E que nós possamos enfrentar a maior de todas as missões, que é o que o Senhor deu a toda a igreja na face da terra. Não importa, meu Pai, se é de tal ou tal ministério, todos nós fomos chamados para sermos ganhadores de almas. E nós não podemos, meu Pai querido, cair nessa missão. Nós fomos chamados para ganharmos pessoas para o Senhor Jesus, para pregar o Teu Evangelho na grande comissão, para sermos, meu Pai querido, ganhadores de almas, vencedores em todas as áreas da nossa vida, mas nunca deixarmos, meu Pai, de fazermos missões, de pregarmos o Evangelho, de ajuntarmos a nossa família na Tua presença. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que este novo ano seja de vitória, Pai querido, de acordo com aquilo que nós semearmos. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus, que assim seja. Amém.